Olá pessoal, aqui é o Bruno Bertolini e vou mostrar para vocês como eu faço gerenciamento de autenticação com React e React Native utilizando Context API. Então, se você não está satisfeito com a forma que você está fazendo, ou se você não sabe como fazer esse gerenciamento, dá uma olhadinha nesse vídeo. Então a gente vai começar o projeto criando um novo projeto com React Native. E o que a gente vai fazer nesse projeto? A gente vai criar uma forma de gerenciar a autenticação, usuário logado, de uma forma robusta e que funcione para tanto apps pequenos quanto aplicativos de um porte maior. Eu utilizo essa mesma forma nos meus projetos pessoais e nos projetos para cliente. A gente vai utilizar o Context API do React para fazer esse gerenciamento, né? E o Async Storage para persistir os dados do usuário logado. Caso ele feche o app e abra de novo, a gente conseguir manter a sessão dele. E essa abordagem ela funciona tanto para o React Native quanto para o React Web. Então, apenas mudando ali o Async Storage para Local Storage, o resto é exatamente igual. A gente vai utilizar também o Formic para fazer o gerenciamento do formulário e a gente vai utilizar o Styled Components para fazer uma ou outra estilização de componente, bem básico, nada muito robusto. Então deixa eu criar aqui já a minha configuração do editor config. Vou pegar de um outro projeto. E eu vou utilizar também um pluginzinho que eu utilizo em todos os projetos para configurar o ESLint e o Prettier. Então é um plugin para evitar configurar tudo na mão, né? Require @codar/eslint plugin /prettier config e o ESLint vai ser o plugin @codar/react, certo? E aí aqui eu vou instalar, eu tenho que entrar na pasta. A gente entrou na pasta, criou o projeto, agora eu vou dar um yarn add --dev codar ESLint plugin. E na sequência a gente já vai instalar o Formic, yarn add Formic, o Styled Components e o React Native Community Async Storage. Que a gente vai utilizar apenas essas três dependências para fazer todo o gerenciamento. Enquanto ele instala ali as dependências, eu vou criar o meu source index.js. Vamos rodar aqui o Android. Eu estou utilizando o Android aqui, o emulador do Android. Então a gente vai rodar o Android. Enquanto ele roda o Android, a gente vai ver se ele está pegando. Show, ele está pegando a configuração do Prettier e do ESLint automaticamente. O VS Code já está fazendo isso. Então aqui, enquanto ele instala ali, a gente vai criar uma tela bem simples. Import view e text from React Native export const app text app, certo? E aí a gente vai agora subir o servidor, yarn start reset cache, subir o servidor, vamos dar o reload aqui. Vou tirar esse terminal daqui por enquanto, para a gente ter mais espaço para trabalhar. Acho que eu vou até aumentar a fonte. Show. E aí,
a gente vai deletar esse arquivo aqui, app, a gente não vai usar ele, a gente vai usar o que a gente acabou de criar. Então lá na minha index, eu vou dar uma limpadinha nessa index aqui, e aqui a gente vai importar o named app, certo? Então, enquanto ele termina de fazer o loading ali, a gente vai criar então aqui eu preciso da tela de login. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a tela de login, certo? Então isso aqui vai para o espaço e a gente vai criar um login aqui. Show. Aqui tem que fechar e abrir esse app novamente. Deixa eu jogar ele na minha tela aqui. Algo errado não está certo. O que faltou? Que aqui não é mais app, aqui é source. Então vamos dar o reload. E deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Pronto, temos a nossa tela inicial de login. Beleza. Então agora a gente precisa criar essa tela, né? Então eu vou, como esse arquivo vai ficar um pouquinho maior, eu vou criar ele aqui fora. A intenção aqui não é criar uma arquitetura toda bonita, é mais didático, né, o negócio, então eu vou criar os componentes de login num único arquivo. Então vou pegar esse cara aqui, vou copiar daqui e vou jogar aqui. Opa! Vou exportar e vou importar aqui. Certo. E agora sim, a gente começa a criar a tela de login. Então, const. Uma coisa, o que eu costumo criar um fluxo de trabalho de cima para baixo. O que é isso? Quando eu vou criar uma tela, eu começo lá do nível mais alto, para entender o que eu vou precisar criar depois. Então, essa tela aqui, em teoria, ela seria uma screen, e aí ela vai ter algumas abstrações ali de CSS. E aí o que eu teria nessa tela? Eu teria um login box, certo? Que é a minha box que vai ficar centralizada. Eu teria um input, que ele vai chamar, que ele vai ser o username. Eu teria um outro input, que seria um password. E eu teria um button, que seria o botão de entrar, certo? Como eu não tenho nada disso ainda, então aqui eu criei a minha estrutura final, digamos assim, o que eu espero dos meus componentes. Então, assim fica mais fácil de a gente componentizar, né? Quando a gente vem de cima para baixo, a gente sabe como que a gente tem que componentizar. Então, eu não tenho nada disso ainda. Então, a primeira coisa é criar um screen. Eu vou importar o styled component aqui. E a minha screen... Opa! O que aconteceu? E a minha screen é uma view. Certo? Com flex zoom. Com align items center. Com justify content center. A princípio é isso. O meu segundo componente é o box
o login box, que é a minha caixa de login centralizada. Então eu vou criar ela aqui, login box. Ela também é uma view. E eu vou botar aqui um background só para a gente ver como vai ficar. Opa, vamos ver aqui. Vou criar um text aqui. Show, ela está ali centralizada. Porém, eu quero que ela fique, ocupe a largura da tela toda, né? Então, o que eu preciso fazer? Flex zoom. E aí a gente vai ver que ela não vai ficar como a gente queria, ela vai ficar na vertical. Então, a gente tem que vir no Flex Direction do screen e dizer que ele é uma row e não uma column. E aí sim a gente tem ela de fora a fora. Beleza, deixa eu tirar aqui. E agora a gente vai para o input. Input username, placeholder, digite seu usuário. Então a gente vai criar um input. O que é um input? Ele nada mais é do que um text input estilizado. Então eu vou importar o text input aqui. A gente vai ver que ele já vai aparecer. Então ele já está lá. Eu só não consigo editá-lo. Agora consegui. Show. Eita, travou aqui, peraí. Beleza. Então eu editei ele. Agora, a gente vai tirar essa background daqui. Vamos botar um background no input. O input vai ser background color. F5, F5, F5. Vamos ver se é isso. Está muito claro, né? Vamos botar um EB, EB, EB. Legal, só para a gente distinguir. Vamos deixar esse input um pouquinho mais bonitinho. Eu quero ele com border radius 5 pixels e eu quero um padding de 8 pixels. Vou botar de 12 pixels, então ficou muito pequeno. Show! Só que eu quero um espaçamento ali nesse login box, então eu vou, no login box, eu vou botar um padding de 12 pixels. Ou de 16 pixels, para manter a escala. Show de bola! Então agora a gente já tem um input. A gente pode botar outro input aqui. Que aí sim vai ser o password. Digite sua senha. E a gente vai botar um secure text entry aqui também, certo? Só que esse input ficou colado, ficou feio. Então a gente vai botar um margin bottom aqui nesse input de 8 pixels. Ficou legal. 8 pixels. E aí, por último, o button. Const button. Styled. Quem que vai ser o button? Vai ser o touchable. Opacity. A gente vai importar esse cara lá em cima. Vamos ver se ele vai funcionar ali. Funcionou. Vou chamar ele de 43 BC 70. Vou dar um padding igual a gente deu um padding de 12 pixels no input. Um border radius de 5 pixels. E um
items center. Show. E aí o nosso texto aqui, para seguir o padrão, eu vou chamar ele de text button, ou button text, e vou criar ele aqui, const button text, styled text, com uma color branca. Perfeito? Então, a nossa tela de login é basicamente isso. Deixa eu só aumentar esse margin bottom para 12. Agora sim ficou legal. Então tá, a gente tem uma tela. Deixa eu só pegar o logo da Codar aqui, para aproveitar. A gente tem uma tela bem básica de login. Deixa eu ver se eu consigo colar ele aqui. Não consigo. Então eu tenho que ir pelo File System aqui. Eu vou colar o logo aqui. E aí a gente vai fazer um image. Geralmente eu trabalho com SVG, mas nesse caso eu não tenho SVG disponível, então eu vou botar o logo em PNG mesmo. Vou chamar ele de mg source require size eu vou criar a imagem aqui em cima, const img igual a styled de image, certo? Deixa eu só ver se ela vai aparecer. Apareceu ali. E aí eu vou botar o agora sim ele vai resize mode. Vou chamar ele de content. E aí vamos utilizar ele aqui rapidinho. Vou botar um margin bottom nele de 32 pixels talvez. Show. Vamos botar um max width de 300 pixels, é isso. E vamos botar um align self nele de center, é isso. É isso, show de bola, temos a nossa página bonitinha de login. Não é nenhuma obra-prima, mas ela já está aqui. Agora sim, agora a gente vai... Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente fazer o gerenciamento do formulário, certo? Então eu vou criar mudar o meu return aqui da função. E agora a gente vai criar o formic. Como a gente está utilizando o formic na versão 2, a gente já consegue fazer uso do hook, dos hooks. Use formic, import use formic from formic. E aí aqui a gente vai passar o initial values. Então, o primeiro é username. Vou deixar vazio. E o segundo é password. Eu vou deixar vazio por enquanto. Certo? Vamos ver se funcionou. Não vai funcionar, né? Eu só criei o formulário. Tem que botar aqui o value
que na verdade é um forMake.value.values.username, e eu tenho que botar o onChangeText, que aqui vai o forMake.handleChange passando username. Eu particularmente não gosto muito de usar o handleChange, eu prefiro usar o setFieldValue do forMake, mas aqui a gente vai utilizar o handleChange por enquanto. E aqui a gente vai trocar de username para password. Agora sim a gente pode verificar se o onChange vai funcionar. Então eu vou botar o useEffect aqui. Com forMake.values e vou logar o values. forMake.values. Certo? Então tá aqui, username e password. Vamos ver se alterando o username ele altera. E alterando o password ele também altera. Então tá sossegado. Já podemos remover esse aqui. E aí, para não precisar ficar digitando usuário e senha o tempo todo, eu vou deixar setado aqui inicialmente o usuário e senha. Beleza, próximo passo. A gente criar o onSubmit. E aí aqui eu dou um console.log values Vamos ver se ele vai logar novamente. Quando eu der o submit, eu tenho que, no botão, eu tenho que botar um press igual a forMake.handleSubmit. Submit. Show de bola. Então agora vamos testar aqui. Olha lá, logou certinho. E aí aqui a gente vai fazer uma brincadeirinha para mostrar um loader. Então aqui, se loading, na verdade não é loading, né? É forMake.isSubmitting. Então, mostra o Activity Indicator na cor branca. Eu vou escrever branco aqui. Color FFF. Se não, eu botei um e-comercial aqui, na verdade é um isso. E aí a gente vai importar aqui também o Activity Indicator. Eu costumo, para ficar mais fácil de visualizar, quando quebra assim em linha, eu jogo ele para baixo. Então agora a gente vai para, como a gente já tem a nossa tela aqui de login bonitinha, a gente vai para o funcionamento do login. Então a gente precisa, o que a gente precisa agora? A gente tem que programar o onSubmit, né? Então o que a gente espera? Quando o cara der o entrar ali, a gente espera que ele vá na API, ou na API, e tente fazer o login com as credenciais que o usuário passou no formulário. Então, seria algo mais ou menos assim. API.login passando values, certo? E isso aqui geralmente é uma promise. Então, a gente teria que botar um await aqui e um async aqui. Ok? E aí a gente vai tratar isso aqui com try-catch. E o que isso aqui retorna? Se a gente assumir que isso aqui é uma chamada com Axios, por exemplo, isso aqui retornaria um objeto e dentro desse objeto teria um data. E dentro desse objeto teria um data. Esse data, em teoria, seria quem? Seria o meu usuário. E aí o que a gente faz com esse data? A gente teria que pegar esse dado, persistir ele em algum lugar, que é onde a gente vai fazer o gerenciamento com o Context API.
Então vamos parar por aqui por enquanto, vamos criar um arquivo chamado api.js, que vai ser, na verdade, um mock qualquer. Aqui viria credentials, certo? Que é o meu login e senha. Ele vai me retornar uma promise. Seria mais ou menos isso. O que essa promise vai fazer? A gente vai fazer um set timeout nela aqui, para a gente simular uma demora na resposta da API. Vou botar aqui 3 segundos. E aqui, quando ela resolver, ela vai me retornar o meu usuário, certo? Então, name Bruno, e-mail dev@brunoberto.com. Teoria seria isso. Mas eu costumo, nas minhas APIs, costumo retornar no login. Quando ele não retorna só o token, ele retorna o token usuário. Então, eu retornaria aqui token. Deixa eu voltar aqui, peraí. Token, que é o token de autenticação, geralmente um JWT, né, um JSON Web Token, que é usado para fazer autenticação nas APIs. Geralmente é isso que o pessoal faz. E aí aqui eu teria um user, e aí sim eu teria o meu usuário aqui. Porém, como a gente está simulando o acesso do Axios, a response do Axios, o Axios ele não vai me retornar o objeto direto, ele vai me retornar um objeto chamado response, que dentro desse response tem uma prop chamada data, que aí sim tem o meu objeto. Então aqui, como a gente está simulando o Axios, a gente vai jogar ele dentro de um data. Então é basicamente isso aqui o meu login. E aí a gente vai testar ele aqui agora. Eu vou importar tudo as API from API. Certo, agora sim a gente vai dar um console log nesse data show. Aí vamos ver se ele vai logar. Opa, ele achou um problema aqui. Deixa eu mandar salvar de novo. Acho que já foi corrigido. Então, eu vou tentar logar. Ele vai mostrar o loading no meu botão. E depois ele fez o log do retorno da API. Certo? Então, funcionando corretamente. Então agora a gente vai passar para a próxima etapa, que agora sim é construir a função que vai gerenciar esse login. Então, por onde a gente começa? Eu costumo, como eu falei, da mesma forma que eu costumo começar high level na construção da minha tela, eu costumo fazer isso nos meus algoritmos também. Então aqui o que eu espero? Eu espero pegar esse retorno da API aqui e fazer um set auth. Opa! Um set auth passando o meu retorno, certo? É isso que eu espero. E mais nada. Isso aqui poderia, inclusive, ser um await ou não. No meu caso, não vai ser. Na verdade, ele nunca vai ser um await, tá? Porque aqui a gente vai utilizar por baixo um setState, que eu já vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Então aqui nunca é o await. E aqui a gente poderia fazer o gerenciamento do erro do login. Usaria um setState aqui para... Vou até fazer aqui então para a gente fazer completo. State, setState, use state. E aí import use state from React. SetState, aqui é false, ele começa com false.
E aqui, se der erro, ele vai dar um set state login ou senha inválidos, certo? E aqui a gente poderia fazer simplesmente uma função onde a gente vai mostrar se state, então mostra um text com state. Poderia ser isso. E aí vamos simular esse erro, então. Na hora de fazer o resolve, ele vai fazer um reject em vez do resolve. E aqui, reject. Então ele vai fazer o loading e por último, ele vai mostrar login ou senha inválido. Correto? Beleza. Então como a nossa intenção não é ficar gerenciando o erro agora, né, não é o objetivo desse vídeo, a gente vai voltar para o que interessa. Então, esse setAlf aqui, ele tem que vir de algum lugar. Em teoria, eu gosto de criar, quando a gente trabalha com estado, mesmo que seja um estado abstraído, que é o caso do alf aqui, eu costumo retornar a mesma coisa que um useState retornaria. Então, aqui a gente teria um alf e um setAlf, igual a useAlf. Basicamente isso. De onde é que viria esse useAlf? Vamos criar um arquivo chamado alf. Export const useAlf. E vamos importar ele aqui em cima. Certo? É basicamente isso. Nesse caso a gente não vai usar esse alf aqui, então a gente pode tirar ele e deixar só a vírgula para ele fazer o destruct corretamente, né? Salvei. Está pronta a nossa tela de login. A gente não precisa mais mexer nela. Ela está totalmente pronta e quase funcional. Só falta a gente criar agora esse useAlf. Como é que a gente vai criar esse useAlf aqui? Em primeiro lugar, tudo vai ser um Context API. Então eu vou criar um store com Context API genérico, que vai poder ser utilizado para guardar qualquer coisa além do alf. Então eu vou criar aqui um store.js. Vou começar criando um import eu vou utilizar essas três importações aqui, esses três métodos, createContext, useState e useEffect do React. E aí eu vou criar um const store context certo? E aqui eu vou criar um store provider que vai receber um children e vai retornar um store context.provider e aqui vai passar o children para dentro. Então aqui, deixa eu voltar, aqui o que a gente fez é basicamente criar um context do React, né? Basicamente a gente fez um wrapper dele, a gente englobou ele num outro componente, porque a gente vai fazer outras coisas aqui dentro. Então, ele vai ter um value, certo? E nesse value, eu espero o quê? Eu preciso gerenciar o estado. Então, eu vou criar um state e um use e um setState aqui. Certo? E eu vou iniciar esse estado com um objeto vazio. Então, para quem trabalha com Redux aí, sabe que o Redux é um objetão, né, com um monte de coisa lá dentro. Então é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo. A gente está criando um objeto global
de estado onde eu posso acessar ele de vários lugares. E esse objeto e esses estados vão ser todos setados dentro desse objeto. E aí o que eu preciso? Eu preciso conseguir capturar esse estado de qualquer lugar e alterar esse estado de qualquer lugar também. Então, para isso funcionar, primeiro eu tenho que passar para o meu Context API o estado e o setState, né? Então, o state e o setState. Certo? Basicamente isso. Lembra que eu falei que eu costumo trabalhar com o mesmo retorno do useState? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou criando o meu provider, o meu context, ele vai ter como valor o retorno do useState, exatamente igual. E aí, para não dar erro, a gente precisa iniciar esse createContext com a mesma coisa que ele vai ter no futuro. Porque se a gente não fizer isso, a gente pode querer acessar ele em algum momento e a gente não conseguir porque ele está vazio, né? A gente teria que ficar fazendo verificação para ver se o valor está ali, se não está. Então, para evitar qualquer problema, eu também inicio ele com um objeto vazio, que seria o meu estado, e o setState eu vou fazer um mockzinho aqui, uma função vazia do meu setState para simplesmente não precisar ficar verificando se esse cara já foi setado ou não. Isso aqui é um pequeno workaround. Certo? Então, a gente já tem esse cara aqui. E aí a gente precisa lá na index englobar todo mundo dentro do store provider. Então é assim que um context funciona, né? Provavelmente vocês já sabem disso, mas é assim que o Context API funciona. A gente cria um contexto e a gente engloba quem a gente quiser dentro desse provider do contexto, no caso desse cara aqui, storeContext.provider, mas como eu fiz uma abstração, eu chamei de storeProvider e chamei ele aqui, repassando para dentro dele o children. Legal, a gente já tem o context na aplicação. Agora, como que a gente acessa esse contexto? Em primeiro lugar, a gente precisa criar um hook. Então, const use store, eu vou chamar de use store. E aí, novamente, o que eu tenho nesse meu contexto? É exatamente o retorno do useState. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui. Por que eu não faço isso aqui? Porque a gente vai fazer algumas alterações ali, a gente vai precisar escutar a alteração de estado. Então, por isso que eu não faço isso aqui. Por isso que eu jogo para cima e passo esses dados como value do nosso provider. Então tá. Então como eu tenho exatamente o mesmo retorno, então aqui eu tenho um state e um setState, correto? Que é exatamente o mesmo retorno do useState. Porque aqui a gente vai usar o useContext, não forMakeContext, useContext, passando o storeContext. Então o useContext ele vai fazer o quê? Ele vai, dado um contexto, ele vai extrair o valor desse contexto. E o valor desse contexto é o nosso setState e o state. É um array onde o primeiro objeto é o nosso state e o segundo é o setState. Correto? E a gente vai fazer o return exatamente disso. Então tem pouca abstração aqui. A gente vai fazer a abstração, vai servir mais para a gente trabalhar com alguns contextos e fazer a nossa persistência, né, também aqui. Então, para isso que vai servir a nossa abstração, para fazer principalmente a persistência desses dados no nosso async storage. Então, feito isso uma vez, aí eu preciso voltar lá para o meu login. Aqui a gente fez useAlf. Deixa eu mudar isso aqui para useStore, para fins didáticos, e depois a gente vai fazer a alteração que a gente precisa. Então, useStore. O que eu espero? Eu espero um state e um setState, correto?
E aqui no meu setAlf, vai virar um setState, porque eu alterei o nome dele aqui. Opa, mas a gente tem um conflito, olha aqui. A gente já tem um state, então vamos chamar isso aqui de store e setStore. E aí quando a gente for fazer o set da store, a gente vai simplesmente fazer setStore. Lembra que a gente tem um objeto dentro desse estado global. Se a gente simplesmente passar o data, ele vai virar, a nossa história vai deixar de ser genérica e vai virar uma história de alf. Não é o que a gente quer. A gente quer uma história genérica que também englobe alf. Então eu vou passar aqui um objeto chamado alf e para dentro dele o data. Aí quando a gente precisar acessar, a gente vai poder fazer aqui, ó, nosso store.alf, aí sim o retorno da API. Então o token, que aí no caso lá é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou nosso store.alf.user, e aí sim eu tenho o name e eu tenho o e-mail que a gente definiu lá na nossa função mocada da API, certo? Como a gente não usa o store aqui, eu vou remover esse store daqui, certo? Agora é onde começa a nossa abstração de alf. Para a gente não precisar ficar manipulando a store sempre que a gente precisar de manipular apenas o alf, para não ocorrer erros na aplicação ou de alguém acidentalmente mudar a store ou o alf sem querer, a gente vai abstrair algumas coisas. Então nesse caso a gente vai criar um useAlf, que a gente já criou na verdade, né? E esse useAlf vai virar setAlf. E esse setAlf, aí sim ele não precisa passar o objeto aqui, porque a gente vai fazer isso na abstração, lá dentro. Então, lá na abstração, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um import no use store. Eu vou dar um const store set store use store. Certo? E aí aqui a gente vai retornar o store.alf. E a gente vai retornar um setAlf, que a gente vai criar agora. SetAlf. O que esse setAlf vai fazer? Ele vai receber um dado e vai setar na store esse dado dentro de alf. Então, que é o que a gente tinha feito lá fora. Para não precisar ficar fazendo esse gerenciamento o tempo todo, a gente faz dentro da abstração. Como aqui a gente pode mudar, é um parâmetro só, eu vou chamar com o mesmo nome para não precisar definir duas vezes. E aí, para evitar qualquer problema, com o rerender, eu vou fazer um import do use callback do React e vou englobar esse setAlf no use callback do nosso alf. Para quê? Para evitar qualquer problema de rerender desnecessário. Eu fiz alguma coisa errada, vamos ver. Ah, justo. A minha história aqui eu vou ter que verificar se tem alf, se tem store e se tem alf. Eu exportei o store, eu não exportei o store. Então esse era o erro. E aqui eu não importei o use context. Use context. Show, perfeito. A gente já tem a nossa store global, certo? E já tem a nossa abstração de autenticação também para usar o useAlf. Então volta lá no login, ó. De novo, o que a gente está fazendo? UseAlf, que por baixo dos panos vai pegar o dado que eu vou passar para o setAlf e vai jogar numa variável dentro da store chamada alf, certo? E o alf aqui
ele vai vir ou undefined ou vai vir o auth que está setado na store. Acabou aqui. Agora a gente precisa fazer o gerenciamento de mostrar uma tela ou outra baseado se o usuário está logado no aplicativo ou não, né? Então a gente vai voltar para a nossa index. Como a gente só consegue utilizar o hook de store dentro do Store Provider, eu não conseguiria usar ele aqui fora, porque ele não vai achar, ele está sem o provider. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um const router return login. Opa. E a gente vai passar o router aqui, no lugar do login. Então o router vai ser responsável por ver se o usuário está logado ou não e mostrar uma tela ou outra. E esse router aqui, eu vou fazer ele básico na mão, mas você pode utilizar qualquer ferramenta de navegação. Nos meus projetos, geralmente, eu utilizo o React Navigation, que é o mais conhecido, né? Mas nesse momento a gente vai fazer esse gerenciamento de rota na mão mesmo. Mas, de qualquer forma, até para o React Navigation ou qualquer outra lib que você for utilizar, você vai fazer o mesmo processo. Só para passar para o router que vai ser um pouco diferente. Aqui a gente vai fazer um if mesmo para mostrar uma rota ou outra. Então aqui a gente vai fazer const auth. Olha só que legal. Use auth. Então, se tem auth, ele vai mostrar uma página home. Se não tem auth, ele vai mostrar uma página login. Então, por enquanto ele não tem auth, a gente vai criar uma página home aqui. Home. Pronto. Está feito o nosso gerenciamento de autenticação e baseado nessa autenticação, mostrar uma rota ou outra. Então vamos testar se isso aqui vai funcionar, esse gerenciamento de rota vai funcionar. Ó, eu vou fazer o login e ele deveria me mostrar home. Fechou. Perfeito. Certo? Acaba por aqui? Não acaba por aqui, porque se eu der um F5, ele perdeu a autenticação. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que persistir essa autenticação para quando eu recarregar esse aplicativo ou quando o usuário fechar e abrir novamente, eu tenho que identificar que ele já está logado e fazer o roteamento correto. Então vamos lá. Aqui a gente acabou. Eu posso simplesmente fechar essa tela, não preciso mais dela. A gente não vai mais mexer naquela tela de login. A gente volta agora então para o Store Provider e a gente vai importar o use. Deixa eu botar aqui antes o from React Native Async Storage. E a gente vai importar aqui o use Async Storage, que é um hook do React Native Async Storage, para a gente fazer conseguir utilizar o Async Storage, né, no React Native. Então, para o Native, a gente vai utilizar o Async Storage, mas para a web a gente poderia simplesmente fazer com Local Storage, certo? É exatamente o mesmo processo, só que muda de Async Storage para Local Storage. Então aqui a gente vai importar o const get item set item, from, não tem from aqui, use async storage. Então o hook do async storage, ele diz para a gente passar uma key aqui. Então, como a gente vai trabalhar com uma única key, uma única linha no banco de dados do async storage, eu vou passar aqui diretamente o store, certo? E o que a gente vai fazer? O que eu preciso? Vamos pensar aqui, o que eu preciso? Toda vez que eu fizer um set state
Ou seja, lá no meu login, deixa eu abrir novamente, vou fazer um setAlf, que por sua vez vai fazer um setStore, que por sua vez, cadê o meu store que eu perdi? Aqui. Que por sua vez vai fazer um setState, certo? Então toda vez que eu fizer um setState, eu quero pegar esse dado que eu estou setando no meu estado em memória e persistir ele. Certo? Então como é que eu faço isso? Eu poderia fazer uma abstração desse setState, mais ou menos assim, const setStore value setStore value. Opa, setStore não, setState value. E setItem value, que aí sim eu conseguiria fazer os dois ao mesmo tempo. E aí eu passaria aqui o setStore em vez do setState. Ou seja, toda vez que eu fizer um setStore, ele vai fazer as duas operações. Isso aqui é ruim por quê? Porque eu estou abstraindo a função do setState e eu teria que conseguir gerenciar todos os casos de uso do setState, que a gente vai ver daqui a pouco que tem mais de uma forma de fazer o setState, né? Então é ruim, porque eu não sei se qualquer alteração nessa API de setState eu teria que programar ela aqui também. A outra opção que a gente tem é ficar escutando as alterações do nosso state e executar algo em cima disso. Toda vez que tiver uma alteração, a gente executa algo, que é a forma que eu prefiro. Então a gente botaria um useEffect aqui, certo? Passando como parâmetro o state. Ou seja, toda vez que ele fizer um setState e esse state for alterado, ele vai disparar esse callback aqui do nosso useEffect. E aí o que a gente faria aqui? Aí sim faria o setItem, passando o meu value. E aqui volta para setState. Certo? Ou seja, toda vez que eu alterar o meu estado, ele vai também fazer um setItem, jogando esse novo estado na minha persistência do Async Storage. Só que aqui, o Async Storage ele é um padrão de chave-valor. Então ele espera uma chave e um valor. A chave a gente definiu aqui, certo? Store. E o valor, ele precisa ser uma string ou um int. Então, como aqui a gente tem um objeto, a gente tem que stringificar esse objeto. Então a gente vai usar o JSON stringify, passando o value. Opa, desculpa, passando o state. Agora sim a gente tem uma persistência. Então toda vez que fizer alteração, ele vai persistir essa alteração no nosso Async Storage. Isso aqui ainda não resolve o nosso problema, porque eu estou persistindo, mas toda vez que eu fecho o app, toda vez que eu fecho o app e abro novamente, ele não vai trazer de volta esse dado persistido para a memória. Lembra que a gente está trabalhando com o useState em memória aqui. A gente não está indo direto lá no Async Storage. Então o que eu preciso agora? Eu preciso toda vez que ele montar esse componente, fizer o onMount desse componente, eu preciso pegar o dado que está no Async Storage e trazer para a nossa memória, para o nosso useState, certo? E esse processo ele é chamado de reidratação, um rehydrate. Então o que a gente precisa fazer é um rehydrate do dado que está persistido em Async Storage para a nossa memória. Como é que a gente faz isso? useEffect novamente. Só que esse useEffect é sem parâmetro para dizer que ele vai rodar assim que ele fizer o mount desse componente. Assim que ele montar o componente, ele executa esse useEffect. E aí, no useEffect, a gente precisa fazer o quê? Const data. Pegamos o nosso dado que está no Async Storage com await get item. E aí aqui a gente tem que chamar um async, porque tanto o getItem quanto o setItem são assíncronos. No caso do setItem, a gente não precisa esperar ele, porque
a gente não está fazendo nenhum gerenciamento de erro, nesse caso aqui, então a gente não precisa esperar ele executar para depois fazer qualquer outra coisa. Então a gente só precisa persistir, se persistir ok, se não persistir, já era, né? E aí aqui você pode fazer sim um gerenciamento de erro, um fault tolerância aqui. Mas nesse caso a gente não vai fazer, né? Porque não é essa a intenção do vídeo. Então, pegando o getItem, o que a gente precisa? Lembra que a gente fez o stringify dele aqui? A gente precisa agora transformar de string para objeto para poder jogar isso na nossa memória do useState, do nosso state, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, set state, passando JSON parse, com o resultado que a gente pegou do getItem, certo? Então, em teoria, agora a gente consegue persistir o dado. Está persistido. Está persistido e está reidratado. Vamos fazer um teste? Olha lá, ó. Se eu fizer o login, ele vai me redirecionar. Se eu fechar o app e abrir novamente, ele vai fazer o rehydrate e vai jogar direto para home. Show de bola! Show de bola! Aí tem dois probleminhas. O primeiro, isso aqui não é recomendado usar async direto no nosso useEffect. O que o pessoal faz geralmente é isso aqui, ó. É uma função autoexecutável, IIFE, né? Para quem conhece o termo. É uma função autoexecutável. Eu não curto fazer desse jeito. Eu prefiro externalizar isso aqui. Então, como que eu externalizo? Eu vou arrancar, eu vou criar um const rehydrate, e aí sim eu vou chamar este cara aqui dentro. E aí fica muito mais fácil de entender o código, né? O código fica muito mais limpo, mais clean. Quem bate o olho sabe que aquela função é de rehydrate e que ela está fazendo uma coisa bem específica. Então, novamente, eu vou fechar o app, vou abrir novamente, e aí está a nossa persistência. Só que aí tem um probleminha que, por esse processo de rehydrate ter sido muito rápido, não deu nem de perceber. Provavelmente vocês não conseguiram perceber. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir perceber esse probleminha, eu vou aumentar o tempo de resposta do getItem para o setState, certo? Eu vou fazer um const get fake aqui, só para a gente ver isso funcionando. Então const get, aí eu vou fazer um const, eu vou jogar esse cara aqui para cima. Na verdade eu vou duplicar esse cara, e esse cara passa a ser get em vez de getItem. Para a gente aumentar o tempo de resposta do getItem, quando ele vai lá no async storage, pega os dados e traz para a gente. Tava muito rápido, né? Então a gente precisa, só para a gente poder ver o que essa arquitetura gerou de problema. Então aqui eu vou fazer um set timeout, eu vou botar um resolve, eu vou botar 3 segundos de tempo de resposta. Deixa eu ver o que eu errei aqui. New promise, resolve. Ah, faltou o async aqui, ó. Pronto. Vamos dar um F5 aqui, ó, pra gente ver. Olha o que aconteceu. Ele está carregando. Como a gente aumentou o tempo de resposta do getItem, o que aconteceu? Ele foi no async storage, enquanto ele estava pegando, o nosso useState aqui setou como vazio a versão inicial do estado. E aí quando chega na tela principal, ele pergunta, tem auth no nosso estado, no nosso store global? Ele vai dizer, opa, não tem. Então mostra o login.
E depois que ele termina de fazer esse getItem aqui e faz o setState, esse cara faz um re-render, porque agora temos out, temos a variável alf aqui. E aí ele faz a mudança de rota. Então ele deixa de mostrar o login e mostra a home. Então isso é ruim. É o tempo de carregamento do app, digamos assim, né? Então, olha lá novamente. Ele primeiro mostra a tela de login, para só depois fazer o redirecionamento correto. Então, o que seria ideal aqui? Seria ideal que nesse meio tempo a gente mostrasse um loading, um carregamento para o usuário entender que o app está em processo de inicialização. Então primeiro a gente vai... como é que a gente vai fazer esse load, né? Como é que a gente sabe se ele já reidratou ou não reidratou a nossa store? A gente pode simplesmente começar com uma variável, uma flag aqui. Então a gente vai começar rehydrated false, certo? Deixa eu salvar aqui. Comecei com rehydrated false. E quando ele fizer a reidratação aqui no setState, eu vou fazer um destruct nos dados que já tem na minha store e vou sobrescrever se tiver o rehydrated e vou sobrescrever com true. Então olha só o que eu fiz. Toda vez que ele inicia, que ele dá um mount nesse provider, nesse store provider, ele começa com rehydrated false. Então se eu verificar se está rehydrated, se está reidratado a nossa memória, ele vai dizer não, está falso. Quando ele conseguir terminar de fazer o rehydrate, ele vai setar os dados na nossa memória, no nosso store, com os dados que veio lá do nosso async storage, que estava persistido, e mais um rehydrated com true. Então agora, na index, a gente consegue fazer uma alteração simples aqui. Em vez de usar use auth, a gente vai usar use store, porque agora a gente não quer mais só o auth, não quer só o store.auth, a gente quer o store.auth e a gente quer o store.rehydrated também. Então aqui passa a ser store, aqui passa a ser use store e aqui chama de store. Aqui vai chamar store.auth, certo? Ainda ele vai continuar com o mesmo problema, olha lá. Acho que eu tenho que logar de novo. Loguei. Vou dar um reload. Foi, show de bola. E agora a gente vai botar se store.rehydrated, ele mostra isso aqui, certo? Eu gosto mais de usar a abordagem do early return, que é retornar o mais rápido possível. Então eu poderia fazer isso aqui. Opa, else return load. Eu poderia fazer isso dessa forma. Eu poderia fazer isso dessa forma, certo? Que é como eu prefiro. Mas nesse caso, eu prefiro fazer ainda isso aqui. Então, se não tiver rehydrated, mostra o loading. Se não, aí sim ele verifica se tem out e para onde que ele deve ir. E aí a gente vai criar esse loading aqui. Vou copiar essa tela. Opa! Então, vou copiar essa tela aqui. Vou criar o loading. Aqui vai ser um activity. Vou fazer o seguinte. Styled activity. Então eu vou importar aqui o activity indicator e o styled from styled components. Então tá, olha só o que a gente fez aqui, ó.
Então toda vez que ele carregar o router, eu vou primeiro verificar se ele já foi reidratado. Se o useStore não foi reidratado, para por aqui e mostra o loading. Ele só vai continuar quando ele tiver sido reidratado, ou seja, quando ele já tiver, por mais que não tenha nada na nossa persistência, por mais que a nossa persistência esteja vazia, ele vai pegar da persistência e vai jogar na store, na nossa memória. Funcionou isso, aí sim ele passa dessa etapa. Enquanto não for reidratado, ele para por aqui, certo? E aí, eu vou fazer uma alteração aqui para fins didáticos também, vou botar store 1. Vocês vão ver que vai dar um erro aqui, ó. Ou pelo menos deveria. Bom, não deu erro. Será que foi porque eu não salvei? Não. Então tá, então é isso. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado quando o data não tiver nada. Então aqui a gente tem que fazer o seguinte. Se data só para evitar que a nossa store com um valor nulo dê erro de parse aqui, tá? Basicamente isso. Beleza, então olha só o que aconteceu. Vou dar um reload aqui, ó. Ele está mostrando o loading. Enquanto ele não tiver terminado o rehydrate, ele não vai mostrar o load. Então eu vou botar aqui 5 segundos. Vamos ver que ele vai demorar um pouquinho mais. Eu tenho que dar um reload aqui, ó. Enquanto ele não terminar de fazer o rehydrate, ele não termina de... ele não muda, ele não some com o loader. Então, como era só para fins didáticos, esse get aqui, eu vou remover ele daqui e vou voltar aqui para get item. Pronto. Agora sim, eu vou entrar. E aí aconteceu um pequeno erro. Estamos na home. Eu vou carregar, ele vai fazer o loading e vai mostrar, certo? Beleza, agora tive um probleminha aqui, a gente não consegue mais sair dessa tela para testar. Então vamos fazer um logout rapidinho. Lá no nosso useAuth, olha que legal, a gente pode fazer, para ficar mais fechadinho o nosso auth, esse setAuth eu vou chamar de login. Login, e eu vou ter um logout aqui. Login const logout. O que o logout vai fazer? Quase a mesma coisa que o login, só que ele não vai receber nenhum valor e o out que ele vai setar é nulo. Então vamos botar aqui null. Show. Agora a gente precisa voltar só lá no login, porque agora ele não está retornando mais dois valores, ele está retornando, na verdade, ele não está retornando mais o setAuth no segundo item do array, ele está retornando um objeto que tem login, certo? E aí a gente vai fazer aqui login. E aí na home, olha que bacana, como ficou bem estruturadinho, ficou bem fácil de entender. Então na home, const, a gente não precisa do auth, a gente precisa do logout. Use auth. Deixa eu juntar essas duas declarações aqui numa só. E deixa eu jogar esse login para baixo. Olha só que bacana. Então a gente está usando o useAuth. E a gente vai botar um botãozinho aqui. Eu vou botar um botão qualquer aqui. Eu vou chamar ele de
Certo. OnPress, o que eu preciso fazer no OnPress dele? Logout. Simples assim. Então, olha lá, nosso button, se eu clicar, a gente está com um probleminha aqui de reload. Vamos testar de novo. Entrar, login. Show! Olha o que está acontecendo. A gente gerou um outro problema. A nossa lógica está quase toda correta. O que está acontecendo? A gente tem o use story aqui no router principal, certo? Para verificar se tem rehydrated. Se tiver rehydrated, ele passa direto dessa condição e executa isso aqui. Se não tiver rehydrated, o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar o loading. O que está acontecendo é que toda vez que a gente faz o setAlf, ele está matando a variável rehydrated. Por quê? Porque o nosso alf está fazendo simplesmente setStore. Então ele está sobrescrevendo a store inteira. Para isso não acontecer, o que a gente precisa fazer? Lembra que lá atrás eu falei que eu não gostava daquela outra abordagem de fazer de englobar o nosso setState aqui dentro? Que eu preferia escutar as alterações do que englobar ele numa outra função. Por quê? Porque o nosso setState do React, na verdade, ele espera tanto um objeto ou um valor qualquer aqui, como uma função. Então, quando tu passa um valor qualquer, seja um objeto, uma string, ele vai setar isso na store. Quando tu passa uma função, ele vai te passar, nessa função ela tem um parâmetro que ele vai te passar a função atual. Ou, desculpa, ele vai te passar o estado atual. Ou seja, aqui, state, o estado atual. Então ele vai te passar o estado atual antes de tu fazer a alteração. Nesse caso, é o que a gente precisa fazer. A gente precisa pegar, eu vou chamar de prévia aqui, que é o estado anterior ao estado que eu estou querendo alterar. Então a gente precisa pegar esse estado e dizer o seguinte, ó, além de botar o alf, bota também o que já tinha no prev, para ele não fazer override, para ele não sobrescrever esse estado e sim fazer um merge dos dois estados, do estado antigo com o estado atual. Não me importa o que tinha antes, me importa que agora eu quero botar, além do que tinha, o alf. E aí para isso eu preciso fazer dessa forma. Então se a gente tivesse sobrescrito o setState daquela forma como eu mostrei anteriormente, a gente ia ter que gerenciar isso aqui também. Ver se o cara está passando uma variável, desculpa, se o cara está passando uma string, um objeto ou um number, né? Ou se ele está passando uma função. Ia ter que ficar fazendo esse gerenciamento que é ruim, que é chato. Então dessa forma a gente não precisa ficar cuidando disso. Quem cuida disso é a função original do setState. Então aqui, em ambos os casos, eu vou fazer a mesma coisa. Prev. Eu vou botar o que tinha de prev, não me importa, eu quero só fazer uma extensão nesse... Deixa eu ver se eu consigo jogar para baixo aqui. Ele vai jogar para cima. Então, só fazer essa extensão. E aí aqui, olha só que legal. Aqui eu não quero setar o alf como null, eu quero remover o alf daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um destruct. Que a nossa intenção, na verdade, é tirar o alf do nosso estado. Então eu vou fazer um destruct e o retorno dele vai ser simplesmente o prev. Ou seja, o estado anterior, mas sem o alf. Certo? Aqui é o nosso logout. Basicamente isso. Então aqui eu vou ter que dar um reload, para ele recalcular tudo. Ó, vamos tentar sair. Saiu. Perfeito. Vamos tentar logar de novo. Logou perfeito. Certo? Isso a gente precisa fazer, esse prev, a gente precisa fazer também na nossa store. Então aqui onde a gente seta o alf, ó, a gente também vai fazer prev. Opa! A gente também vai fazer prev. Não me importa o que já tinha. Eu quero estender o que já tinha, mas o que eu estou passando
de parâmetro aqui que vem do Async Storage e mais o meu Rehydrated True, certo? Isso aqui evita também concorrência no set state. Isso aí é assunto para um outro vídeo, talvez. Mas basicamente isso, é uma boa prática fazer dessa forma. Então, se eu fechar aqui novamente, abrir, a gente vai ver que ele mostrou o loading, ele muito rápido, mas mostrou, e carregou. Se eu sair, fechar e abrir novamente, ele vai mostrar o loading e estamos no login de novo. Então tá aí, gerenciamento de autenticação com Context API. Se você curtiu, dá um joinha e clica aqui em inscrever-se para receber os próximos vídeos. Valeu!